Bem-vindo a mais uma palestra do Congresso Online. Nosso tema de hoje é Saia na Frente, conheça na prática o Microsoft Azure, plataforma em nuvem da Microsoft. Meu nome é Eric Albuquerque, sou MVP Microsoft e tenho diversas certificações na plataforma. Sou especialista em infraestrutura Microsoft e trabalho em uma empresa de consultoria em São Paulo. Bom, nossa agenda está definido em 3 itens, né? Definição de IaaS, PaaS e SaaS. Vamos entender o conceito de cada uma dessas siglas. O segundo item, nós vamos conhecer o portal de gerenciamento do Azure. E na sequência vamos fazer algumas demonstrações, ok? Na plataforma de PaaS e IaaS. IaaS, PaaS e SaaS. Vamos lá, pessoal. Vamos primeiro aqui olhar para a nossa imagem direita, né? Nós temos aí embaixo o IaaS, que são os arquitetos de rede, ok? Então, basicamente, o IaaS significa uma infraestrutura como serviço, tá? Então, o IaaS você aluga uma infraestrutura na nuvem e paga somente pelo que você utilizar. Então, no IaaS você vai alugar recursos, né? Recursos como hardware, storage, rede, né? E você vai pagar por isso somente quando utilizar. No PaaS nós temos os desenvolvedores de aplicações, mas nós não limitamos só aos desenvolvedores, tem muito mais além disso. Ok? Então, no PaaS, basicamente, falamos assim do lado do desenvolvedor, ele não depende mais do time de infraestrutura para fazer o deploy de uma aplicação, né? Então, ele desenvolve a aplicação e faz o deploy. Faz a implementação dessa aplicação, coloca em produção ou em homologação ou em desenvolvimento. Então ele desenvolve a aplicação e faz o deploy a partir de um FTP, Web Matrix ou um Visual Studio e etc, né? O benefício que nós temos no PaaS é que a nossa dependência com o time de infraestrutura, não só como o time de infraestrutura, né? Não vamos generalizar, porque eu sou uma pessoa de infraestrutura, né? Mas vamos falar da seguinte maneira: nós não temos uma dependência do time de infraestrutura para entregar um hardware, né, com um sistema operacional instalado, configurado, atualizado, com IP interno, IP público. E às vezes não depende apenas do time de infraestrutura, né? Às vezes não temos o hardware, né, para entregar para o desenvolvedor. Nós precisamos de cotar com empresas, com vários fornecedores, precisamos de aprovação da nossa diretoria, né? Então isso, com o PaaS, isso se tornou muito mais simples, né? Então basicamente você cria um site no Windows Azure e faz o deploy da sua aplicação como você achar melhor, ok? Então nas demonstrações que nós vamos ter mais para frente, eu vou ensinar a vocês como fazer um deploy por FTP e pelo Web Matrix, ok? O deploy pelo Visual Studio, TFS, fica como lição de casa para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Seguindo aqui, nós temos o Software as a Service, né? Isso é relativamente um conceito novo, assim como os outros que nós falamos agora. Porém, ele já vem sendo utilizado há muito tempo, né? Muito tempo mesmo, né? A gente pode pegar como exemplo aí o Outlook.com, o Hotmail, o Gmail, o Terra, o IG, né? Estamos falando como plataforma de e-mail, né? Então, o SaaS, basicamente, o fornecedor ou provedor de um determinado software, ele se responsabiliza por toda a estrutura, né? Por toda a estrutura. Quando a gente fala de estrutura, eu falo de tanto infraestrutura de hardware, de sistema operacional, eu falo do software instalado, configurado, do backup, de tudo. Ele é responsável por tudo.
você basicamente vai consumir apenas. Por isso que o SaaS é caracterizado, né, na imagem como usuário final. Então nós temos lá um determinado fornecedor que comercializa um produto, oferece uma licença e você paga pelo que você consumir. Você paga pelo que você consumir. Nós podemos pegar um exemplo aí, né, que é bem comum falarmos sobre isso, o Office 365. Né? O Office 365 é uma suíte de produtos e softwares, né, dividido em Exchange, Link, SharePoint Online, né, e outras coisas mais aí. E ele é comercializado né, por licenças, né? Por licença, tem vários tipos de licenças, cada licença tem um valor, tem um benefício e você só paga quando você utilizar ela, ok? Então, nesse slide aqui nós temos nós vamos entrar um pouquinho dentro lá de IaaS, PaaS e SaaS, né? E vai ficar mais claro para vocês o conceito em si, tá? Então, no modelo tradicional, vamos pensar aí que nós temos um CPD, né? Ou temos um data center. Então, no modelo tradicional, nós gerenciamos tudo, desde a parte de energia elétrica, do sistema operacional, servidores, história de redes, aplicações, os dados, o backup. Somos responsáveis por contratar fornecedores, por fornecer link dedicado ou fornecer IP público e etc. Né? Então nós somos responsáveis por gerenciar tudo isso, né? Então veja só, é muita coisa para fazer, né? Então no modelo de IaaS, né? No modelo de IaaS, ele está dividido em dois aí, né? Então, nós temos aí na cor azul é o que você gerencia, tá? Então você gerencia suas aplicações, dados e o sistema operacional, basicamente, tá? E o fornecedor ele é responsável por gerenciar todo o resto, né? A rede, o storage, servidores, virtualizar os servidores, entregar um IP público para você, entregar um IP interno, licenciar o sistema operacional. Você não tem mais essa preocupação porque o preço já é embutido, né, no valor da máquina virtual, né? Então isso você tem você gerencia basicamente metade do que você fazia no ambiente tradicional. Ou seja, no modelo IaaS te sobra mais tempo para fazer outras coisas, né? Coisas mais avançadas, focar mais no negócio e etc. Né? Já no modelo de PaaS, veja que você gerencia apenas as aplicações e os dados, né? O fornecedor, no caso aqui estamos falando da Microsoft, o Microsoft Azure, ele é responsável por gerenciar todo o resto, né? Parte de rede, storage, virtualização, backup e outros, tá? E no SaaS você consome apenas o serviço. O fornecedor ele faz tudo por você, ok? Então ele vai te fornecer o aplicativo, os dados, o sistema operacional, servidores, storage e a rede, ok? Então, vou retomando um pouquinho aqui no modelo de IaaS, né? Você tem uma grande vantagem, né? Vamos pegar um ambiente aí real, né? Vamos supor que a gente tem um site publicado na internet e o nosso servidor ele está num data center, ok? Então, vamos supor que e durante o dia nós temos picos de acesso nesse servidor, que faz com que eu tenha indisponibilidade do servidor e o meu site fique fora, né? Então, para resolver esse problema, eu teria que ou fazer um upgrade de hardware nesse servidor, ou uma outra solução seria colocar esse servidor dentro de um load balance, né? E isso pode ser muito complicado, né? E pode envolver um custo bem alto,
Porque vamos supor que eu coloque lá 4 servidores, para ele suprir, né? Suprir quando tiver uma carga muito grande de acesso. Porém, ele vai suportar o número de conexões. Porém, quando quando não tivermos uma carga grande de acesso, nós vamos ter esses 4 servidores ligados, né? E vamos estar pagando por ele. Isso que é pior, nós vamos pagar por ele, ok? Então, no modelo de IaaS, eu não preciso ter os 4 servidores ligados. Eu preciso de apenas um. E sob necessidade sobre uma carga de acesso grande, eu posso ligar outros servidores, né? Posso ligar conforme a necessidade. Isso nós chamamos de elasticidade, né? Então, dentro de IaaS, nós temos o crescimento vertical e horizontal, ok? O crescimento vertical, basicamente, você faz um upgrade de hardware, ok? Então, você altera com 2 cliques, você altera a configuração e salva, e pronto, a máquina está lá. Fez um upgrade de hardware em 1 minuto, ok? E no modelo tradicional, isso já se torna mais complicado, né? Porque às vezes você precisa fazer um upgrade de hardware e você precisa cotar memória, mais disco, ou às vezes o servidor já está no limite de memória, você não consegue colocar mais, ou às vezes você compra uma memória, ele não suporta esse tipo de memória, enfim, tem várias situações. E para você fazer o upgrade você até consegue, porém é muito mais demorado, ok? No modelo de IaaS não, isso é muito rápido e você faz isso sobre demanda, né? Ou seja, o servidor precisa de mais recursos de hardware, eu posso fazer um upgrade de hardware, né? Que isso seria o crescimento vertical, ou posso ter um crescimento horizontal, ou seja, eu vou ter várias máquinas, né, que nós chamamos de nó, vamos ter várias máquinas com a mesma configuração, recebendo toda a carga de acesso. E conforme essa carga de acesso for diminuindo, as máquinas vão sendo desligadas automaticamente, né? Perceba que o custo disso é bem menor, né? E você vai pagar somente quando você for utilizar, ao contrário do modelo tradicional, que as máquinas vão ficar sempre ligadas e basicamente ela vai ter poucos acessos e várias máquinas ligadas, ou seja, o seu recurso vai estar ocioso e você vai estar pagando por ele. No modelo PaaS, nós podemos entender da mesma forma. Desculpa. No modelo de PaaS, né, nós podemos entender da mesma forma. Nós temos tanto a opção de fazer o upgrade vertical, né, de hardware, ou um horizontal, né? Ok? E já no modelo de SaaS nós não temos isso, porque nós até temos, porém não é a gente que cuida, né? A empresa que fornece a solução de SaaS. Então ela é responsável por fornecer o hardware, né? Lembre que se tiver uma carga enorme de acesso, ela vai ser responsável por fornecer mais hardware, mais link e etc. Ok? Vamos ao próximo slide. Conhecendo o portal de gerenciamento do Azure. Então, antes de conectarmos aí no nosso console de gerenciamento, eu vou ensinar para vocês como cria uma conta trial, né? Uma conta trial para utilização durante o período de 30 dias, ok? Então, quando você cria uma conta trial, você tem $200 para você gastar durante esses 30 dias. Com esses $200, vocês conseguem utilizar tudo que é serviço dentro do Microsoft Azure. Então, o primeiro passo é acessar a URL que está na apresentação, entrar com o seu Live ID ou com outro e-mail que você tenha configurado, né? Então, você vai entrar com os seus dados, com o nome, sobrenome, o país,
o CPF ou CNPJ é opcional, né? Então você entra com o e-mail de contato também e o telefone do trabalho, ok? No próximo passo, você precisa fazer a verificação do celular. Você vai entrar com o número de celular e vai solicitar um código, ok? Esse código vai chegar por SMS. Ou você pode optar pela opção que a Microsoft te ligue e forneça o código por telefone, ok? O mais simples é enviar a mensagem de texto. Após você receber essa mensagem de texto, quando você clicar em enviar mensagem de texto, vai abrir um outro campo para você acrescentar a mensagem que você receber por SMS. Após você verificar, um outro prazo será aberto, que é informações de pagamento, ok? Então, para criar uma conta Try no Azure, é necessário o cartão de crédito, tudo bem? Então, você precisa entrar com os dados do seu cartão de crédito, informar a bandeira, se ele é um Visa, Master ou Amex, data de expiração, código de segurança, nome titular e tudo mais, ok? E depois disso você vai assinalar se concorda ou não, né? É claro que você tem que concordar, senão você não vai conseguir criar a conta trial. E após isso, você vai ter acesso ao console de gerenciamento e vai poder fazer o que você quiser dentro do Microsoft Azure. Apenas aqui uma informação, até uma dica, é bem comum as pessoas perguntarem, mas Eric, se eu entrar com os dados do cartão de crédito, eu vou ser cobrado por isso? Não é bem assim. Você vai entrar com seus dados de cartão de crédito, porém, no período de 30 dias, a Microsoft vai te dar $200 de crédito para você utilizar durante esses 30 dias. Após acabar esses 30 dias, você vai receber um e-mail, ok? Perguntando se você quer continuar utilizando ou não, ok? Então fica por sua conta, Você vai usar os 30 dias gratuitamente e você vai prosseguir a partir disso se quiser, ok? Mas apenas lembrando que após os 30 dias você será cobrado, tudo bem? Ou ainda você, não estou aqui nem incentivando nem nada, mas você poderia criar uma outra conta no Windows, no Windows ou no Outlook.com e criar uma outra conta Try, tudo bem? Mas fica aí a critério de vocês, ok? Então vamos conhecer o portal de gerenciamento do Azure, Nós vamos falar rapidamente, não sobre todos os itens, tá? Não vamos falar sobre todos os itens porque o nosso tempo é curto. Então vamos passar rapidamente, para a gente ir para a parte que realmente interessa, que são as demos. Onde as pessoas gostam mais, ok? Então vou abrir meu browser aqui. Ok, meu browser está aberto. Essa é a interface atual da console de gerenciamento do Microsoft Azure. Apenas lembrando que a Microsoft já disponibilizou uma nova interface. Ela está no modelo Preview ainda, por isso que nós não vamos falar nela, Então vamos focar nessa interface aqui, por enquanto, tudo bem? Então aqui esse é o painel do Microsoft Azure, Você tem aqui algumas opções, como preço, documentação, downloads e por aí vai, Então um item muito importante aqui, que é o status de crédito, ok? Se você clicar nele aqui, você vai ver qual a quantidade em dinheiro que você tem de crédito, qual a quantidade de crédito que você tem disponível em dólar, e os dias restantes até o crédito expirar. Então é importante ficar atento a isso para você não ser cobrado futuramente no seu cartão de crédito, tá bom? Então você pode também aqui alterar o idioma, o inglês, o espanhol, o francês, como você preferir, ok? Você pode ainda alterar a senha do seu Live ID, exibir a cobrança e por aí vai, Então aqui quando você conectar no console de gerenciamento, a primeira tela que você vai ver é essa daqui. Então, se você for selecionando os itens, você pode gerenciar eles a partir dessa console, que é todos os itens. Ele traz tudo que você tem instalado no Microsoft Azure, Então, você tem colunas aqui onde informa o nome, o tipo, se é um serviço de nuvem,
se ele é um armazenamento, né, que é um storage, se ele é um site e assim por diante, ou se é uma máquina virtual, e o status, ele está executando, se está online, se está parado desalocado, né, que tipo de assinatura eu estou usando, né, qual localidade que ele está, se é no sul do Brasil, na Ásia, Europa e assim por diante, ok? Então vamos passar aqui rapidamente pelos sites, né? Hoje eu tenho 2 sites configurados. Tenho 2 sites configurados no Microsoft Azure, né? Ambos estão executando e estão no Brasil, né? Então importante, até legal conversar isso com vocês aqui, né? Eu vou falar bem rápido aqui, né? Você tem a opção de criar site gratuito no Microsoft Azure, né? Porém, ele tem algumas limitações, tudo bem? Então você pode criar alguns sites dentro daqui da categoria de sites e de modo gratuito, tudo bem? Porém, no modo gratuito ele tem algumas limitações, tá bom? Nós vamos ver isso mais adiante na nossa demo. Máquinas virtuais onde nós vamos instalar nossos servidores, né, são nossas máquinas virtuais, onde nós vamos selecionar o sistema operacional que nós queremos instalar, em qual localidade e assim por diante. Nós vamos ver na demo também, ok? Outro item que eu acho importante falar é sobre o armazenamento. Ok? Antes de criar uma máquina virtual, você pode criar um armazenamento, que é um storage. Ou se você preferir, a hora que você for criar a máquina virtual, você pode selecionar para ele criar sozinho esse armazenamento, tudo bem? Então vamos clicar nesse armazenamento que está aqui online e ver algumas opções, né? Então aqui você tem algumas, nessa primeira tela aqui de boas-vindas, né? Você tem algumas opções interessantes, né? Tanto para desenvolvedor, né? Se quiser manipular de alguma forma o armazenamento através do SDK do Microsoft Azure, ou aqui conhecer um pouco mais, né? Ter uma visão sobre o armazenamento, como criar um blob, uma tabela, uma fila, ou entender um pouco mais da arquitetura, né? Então, nossa primeira telinha aqui, ó, o painel. Aqui ele não está aparecendo o monitoramento porque eu não habilitei, né? Mas ele normalmente se ele estiver habilitado, ele vai aparecer uns gráficos aqui e você pode configurar se você quer ver dentro no período de 6 horas ou 24 horas, ok? Aqui também nós vamos conseguir ver porque não está habilitado, tá? Aqui em configurar, né, nós temos a opção de replicação, ok? Então nós estamos dividido aqui basicamente em 3 itens, né? Então sendo que local redundante. O que é local redundante? Local redundante eu tenho uma redundância entre armazenamento, ok? Mas ele está dentro do mesmo lugar. Por exemplo, eu tenho uma redundância, mas os 2 storages estão dentro do sul dos Estados Unidos. Os 2 armazenamentos, ok? Ou tenho geograficamente redundante, ou seja, eu tenho um storage no centro-sul dos Estados Unidos e o outro no Brasil, ok? Aqui aqui você habilita o monitoramento, tá? Então, quando você habilitar o monitoramento, você vai conseguir acompanhar através do monitorar, tudo bem? Você tem a opção de habilitar alguns logs, né? Para blob, tabelas, filas e etc. Agora um item bem interessante que é o containers, né? Então, quando você cria uma máquina virtual, lembre-se que eu posso criar um novo armazenamento ou utilizar um que já existe, ok? Vamos supor que eu tivesse 10 máquinas virtuais e todas estão utilizando esse armazenamento. Então, para nós aqui iria aparecer 10 VHDs aqui, ok? 10 VHDs. Se a gente clicar em um desses VHDs,
a gente consegue ver a localização, o nome dele, qual a URL e assim por diante, né? Perceba o tamanho aqui, eu tenho só uma máquina virtual, tá? Então ele tem 127 GB. Então uma informação importante para vocês, todo o sistema, toda a máquina virtual que você instala, o sistema operacional, automaticamente vai ter 127 GB, tá bom? Um outro item que eu considero importante é a parte de redes, né? A parte de redes, aqui você consegue, você configura a rede para suas máquinas virtuais, né? Você pode configurar qualquer tipo de rede, uma rede classe A, classe B, classe C, o que você preferir, ok? E você também, quando for criar uma VPN, você vai precisar definir qual a sua rede local, tá bom? Isso vamos falar um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais com detalhes, tá? Então, servidores DNS, né? O servidor DNS aqui, se nós tivermos uma VPN, né, ligando nossa infraestrutura local, né, na empresa com o Microsoft Azure, eu posso usar os servidores de DNS que estão na minha infraestrutura interna, ou se não, eu posso utilizar os servidores de DNS que estão no Azure. Em configurações, né, nós temos detalhes sobre assinatura, certificados, tem a opção de adicionar administradores e adicionar vários administradores, né? Na verdade, um co-administrador, né? Você que vai ser o administrador de todos os serviços. Você pode acrescentar co-administradores, né? Temos grupo de afinidades, ok? Eu não vou falar nesse momento sobre o grupo de afinidade, né? Não vai dar tempo, ok? Nessa palestra não vamos conseguir falar, mas eu vou deixar algumas referências para vocês aí no final do vídeo, ok? Aqui eu tenho a utilização, né? A utilização, quanto que eu estou utilizando de núcleos, de serviço de nuvem, com cotas de armazenamento e assim por diante, ok? Então eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês uma visão geral, né? Isso foi muito rápido mesmo. Eu não consigo falar sobre cada item, senão nós vamos estender muito o tempo da palestra, tá? Então fique à vontade, né, caso tenha dúvidas sobre alguma funcionalidade no Microsoft Azure. No final da apresentação tenho meus contatos, por favor fiquem à vontade, ok? Então vamos aqui para o nosso próximo slide, ok? Que são as demos e vamos iniciar aí. Bom pessoal, agora nossas demos, ok? Ela está dividida em duas partes. Na primeira parte vamos falar de PaaS, que são os sites, e na segunda parte nós vamos falar de IaaS, que são as máquinas virtuais, ok? Então vamos lá. Ok, aqui com a console do Microsoft Azure, que você já conhece, né? Do nosso lado esquerdo nós temos um painel, vamos clicar em sites, vamos criar um novo site. Ok, um novo site. Então perceba que nós temos três formas de criar um site no Microsoft Azure pela interface gráfica, pelo console, ok? Então nós temos a criação rápida, você define a URL, e seleciona o plano de hospedagem, ok? Vou falar da última opção, que é da galeria, depois nós voltamos na personalizada. Então aqui a partir da galeria nós temos vários templates aí de instalação, né? Desde um Apache Tomcat, um Drupal, nós temos aí o WordPress, que é bem conhecido aí pelos usuários, né? Bastante gente utiliza o WordPress. Nós temos também alguns CMS, né? Que é o Joomla, o Mojo Portal e assim por diante, ok? E na terceira opção nós temos a criação personalizada, né? Então aqui a gente define o nome do nosso site, ok? Caso o site, o nome que você escolheu já estiver sendo utilizado, ele apareceu uma mensagem de erro, ok? Olha lá.
A URL especificada já está em uso. Então vamos criar o nosso site aqui, Congresso de TI, o plano de hospedagem, vamos manter esse aqui mesmo. E aqui a parte de banco de dados, né, você tem a opção de criar um novo banco de dados, SQL ou MySQL, ou utilizar um banco de dados que você já tem criado, ok? Então, nesse momento, eu vou deixar sem banco de dados. Nesse momento, o site está sendo criado. Vamos aguardar alguns momentos, é bem rápida a criação. Ok, nosso site já está criado, tudo bem? Então, agora, vamos explorar mais dentro desse site aí, ok? Então, vamos abrir aqui nosso site em outra janela, abrir nova guia. Enquanto ele está abrindo, a gente pode selecionar o nosso site, né? Quando você seleciona o site, algumas opções são abertas na parte de baixo aqui da console, né? Então, quando você clica em procurar, basicamente ele vai abrir uma outra janela com o seu site. Você tem a opção de parar o site, reiniciar. Você pode gerenciar o domínio, ou seja, você não quer usar o domínio que o Azure entrega para você, que é o Azure Websites. Você quer usar um domínio próprio. De repente aí é congressodeti.com.br. Então é aqui que você vai definir o nome, ok? congressodeti.com.br, ok? Então, para funcionar, o que você precisa fazer? Né? Você precisa ir até o seu DNS externo e fazer uma configuração do DNS, ok? Então você tem que pegar lá dentro da sua zona Congresso de TI, você precisa pegar o registro www e apontar para esse IP aqui. Aí a partir desse momento, quando você fizer a configuração do DNS, você vem aqui e confirma, ok? O seu site, o seu domínio congressodeti.com.br vai passar a responder pelo IP do Microsoft Azure, ok? Então perceba que o registro que você precisa criar no DNS externo é um registro do tipo CNAME, tudo bem? Aqui a gente pode excluir, né? Nós podemos excluir o nosso site e nós temos a opção do Web Matrix, ok? Então com o Web Matrix nós vamos fazer uma demonstração mais na frente. O Web Matrix você consegue acrescentar páginas, né? Fazer edição de páginas e por aí vai. Nós vamos ver mais para frente, né? Então aqui para explorar as opções que nós temos dentro de sites, vamos clicar aqui na setinha. Aqui algumas informações, né? Um guia rápido. O Microsoft Azure disponibiliza para vocês algumas ferramentas, como publicar o seu aplicativo, como integrar o controle de origem e assim por diante, ok? Então vamos lá, na guia painel nós temos um gráfico, né? Um gráfico o qual tem algumas informações que são a entrada de dados, os erros que tem no servidor, né? São aqueles erros de páginas, aqueles erros 403, 404 e assim por diante. Nós temos a saída de dados, né? Quando a gente fala de saída de dados, basicamente é quando um usuário acessa a sua página, né? Acessa a sua página. E quando ele faz esse acesso, ele faz o download de alguma página, do HTML, e isso é caracterizado como saída de dados, ok? Então temos solicitações, o tempo de CPU e assim por diante. Nós temos algumas opções aqui também, né, que são status do ponto de extremidade, a parte de configuração de autoescala, de logs e assim por diante, né? Então temos algumas outras opções aqui, que é o armazenamento dos sistemas de arquivo, né? Perceba que nós temos a 0%, ok? No nosso painel à direita aqui nós temos mais algumas opções, né, como o perfil de publicação, né? Esse perfil de publicação você vai utilizar aí para fazer um deploy, para fazer o deploy da sua aplicação através de um Visual Studio, por exemplo, ok? Né? Temos o status do site, se está executando ou não está.
serviço de gerenciamento, que são os logs. Nós temos aí a parte de SSL, o URL do site, como que está o modo do seu site. Temos aqui o endereço de FTP, FTPS, né, que é utilizada com certificado, ok? E temos aqui dados de usuário de implementação de FTP, né? Então, vamos fazer o seguinte. Agora vamos olhar aqui como cria uma credencial, né? Uma credencial para acesso ao FTP, né? Quando você cria o site, ele já disponibiliza um URL para fazer o acesso ao FTP. Porém, é necessário você configurar as credenciais para você acessar, ok? Então, vamos criar aqui umas credenciais. A gente pode utilizar essa ERIC Congresso mesmo. Vamos definir uma senha. Nesse momento ele está configurando as credenciais. Ok, credenciais configuradas. A partir do momento que você configura suas credenciais, você consegue visualizar aqui, ok? Então, vamos fazer um teste nesse FTP. Copiar essa URL aqui e abrir no browser. Ok. Então, aqui essa é a janela, ele está solicitando o usuário e senha que você criou na tela anterior. É importante lembrar aqui a forma como você acessa o FTP, né? Então, você precisa colocar o nome do seu site, Congresso de TI, o seu usuário e a senha que foi definida. Então, nós estamos dentro do FTP já do site que nós criamos, né, que é o Congresso de TI. Porém, pelo browser, você não consegue fazer muita coisa, né? Então, você consegue navegar entre as pastas, você consegue abrir uma página web, porém você não consegue fazer um upload de um novo arquivo, ou deletar um arquivo, né? Para isso você precisa acessar, vamos pegar aqui, ó, o URL novamente. Para isso você precisa acessar pelo Explorer. Congresso de TI. Você acessa pelo Explorer. Aqui você pode manipular os arquivos. Você pode deletar, copiar um arquivo, fazer um upload no arquivo e assim por diante, ok? Vou mostrar para vocês uma forma mais eficaz que é através do Webmetrics um pouquinho mais para frente, ok? Então vamos voltar aqui ao nosso site no Azure. Vamos explorar as demais opções. Então, na próxima aba nós temos opções de monitorar. Ok. Você pode adicionar mais métricas, você pode parar, reiniciar. Você consegue ver em kbytes a quantidade de dados que está entrando e que está saindo do seu servidor, qual que é o mínimo, qual que é o máximo, a média e assim por diante. Em trabalhos da web, eu não vou entrar muito em detalhe porque está como preview ainda, ok? Então vamos direto na configurar, para outra aba configurar. Aqui é onde você vai administrar o seu site. Ok, você vai definir aqui se você quer uma aplicação, né, quer que seu site rode numa versão de framework 3.5 ou 4.5, se você quer ativar ou desativar o PHP, escolher a versão. Você tem a opção de definir qual a versão do Java, né, que é basicamente o Tomcat aqui. Você tem a versão de pipeline, a versão de Python, pipeline do YSL integrado, se é clássico. Você tem a parte de plataforma, né, se ela é 32 bits ou 64 e assim por diante, ok?
Então você pode carregar um certificado digital, pode gerenciar o seu domínio, né, que é aquilo que nós falamos, você pode colocar seu domínio aqui, o .com.br. Podemos gerenciar a parte de log, a de diagnóstico, né, parte de mensagens de erros detalhadas, que é o Custom Errors, né, tem a falha de registramento de solicitação. Todas essas opções aqui já são opções conhecidas para quem administra um servidor de IaaS, ok? E tem aqui você consegue definir também a cadeia de conexão, né? Que são a connection string que você define, onde o seu site, qual banco de dados que o seu site vai se conectar. E nós temos aqui também a parte de documentos padrão, né? Quando você abre o seu website, qual documento que ele vai buscar primeiro, ok? Bem interessante, né? Agora temos a parte de escala, né? Em escala, nós temos alguns planos de hospedagem, né? Eu recomendo a vocês que estudem cada um deles, né? Cada plano tem sua vantagem e desvantagem, ok? Lembrando que um plano grátis, ele tem várias limitações, tanto de limitações de alta escala, como de espaço em disco e assim por diante, né? Então eu vou deixar no modelo padrão, que fica mais fácil para eu demonstrar para vocês, ok? Então, em escala, você pode definir a capacidade do seu site, ou seja, qual o tamanho da instância que o seu site vai ter, se ela vai ser uma instância pequena, com um núcleo e quase 2 GB aí de memória RAM, ou se é uma instância média ou grande, ok? Aqui nós temos a alta escala, né? Essa daqui é o que nós comentamos, né, sobre escala vertical e horizontal, né? A escala vertical seria o upgrade de hardware, seria isso daqui, né? Você troca a opção, salva, pronto. Você já fez o upgrade do seu site, né? E a escala horizontal, ela é definida nesse quadrado aqui, né? A escala horizontal é basicamente utilizar essa configuração de instância, mas colocar várias máquinas uma do lado da outra, tudo bem? Então, na opção de alta escala, você pode agendar um horário. Você pode agendar um horário para ele ligar uma outra máquina, ok? Vamos supor que você tenha... você sabe que em determinado horário do dia ou da noite, o seu site vai sofrer, vai ter muitos acessos, seja porque você fez uma campanha de marketing ou uma notícia, o seu site de alguma forma ele vai ter um número elevado de acessos, né? Então você pode configurar aqui, configurar horas agendadas, em qual horário que o seu site, né, vai acrescentar novos nós, né? E você pode também, na parte de baixo aqui, definir uma escala por métrica, ok? Então o que seria uma escala por métrica? Quando o meu servidor ele chegar a 70, um exemplo, tá? Quando o meu servidor chegar a 70% de CPU, ele pode ligar uma outra instância, né? E a gente define da seguinte forma, por exemplo, eu quero que chegue a 10 instâncias, ok? De 1 a 10 instâncias. E aqui nós definimos a CPU destino. Então aqui, nesse contador maior aqui, é o máximo que a minha CPU vai chegar, ok? Esse daqui é o mínimo. Então, ou seja, o que vai acontecer? Hoje eu tenho uma instância ligada e por algum motivo, seja por carga de acesso ou qualquer outro motivo, tá? Então, vamos supor que o nosso servidor está com 70% de CPU sendo utilizada. Aí, o que ele vai fazer? Quando ele tiver 70%, ele vai habilitar uma outra instância. Então, você vai ficar com 2 instâncias. E se na média dos 2 servidores chegar a 70%, ele vai acrescentando uma instância, até chegar a 10.
ok? E esse gráfico aqui ele vai subindo também, ele vai subindo, vai contando aqui 1, 2, 3 e por aí vai, né? E em que momento que ele vai desligar? Eu defini aqui que quando ele tiver uma média de 40% de utilização de CPU, os meus servidores vão ser desligados até chegar ao número 1, ok? Então perceba que eu tenho uma elasticidade muito grande, e isso vai fazer com que meu site ele permaneça estável, ok? E não sofra indisponibilidade. E o interessante disso é que você vai pagar somente pelo que você utilizar, né? Vamos descartar as configurações aqui e ir para o próximo item, que é o recursos vinculados, né? A parte de recursos vinculados, aqui nós temos duas formas. Ou podemos criar um novo recurso, que é basicamente um banco de dados SQL ou MySQL, né? E uma conta de armazenamento, que é o storage, tudo bem? Então nós temos a opção de criar adicionar um novo recurso ao seu site ou utilizar um recurso já existente, tudo bem? Perceba que a primeira opção, que é banco de dados SQL, ela está desabilitada, né? Ela está desabilitada porque eu não tenho nenhum banco de dados SQL criado. Tudo bem? E nós temos a parte de backup também, né? Backup, lembrando que no modo grátis, né, a sua instância do seu website, se ela estiver no modo grátis, você não tem a opção de backup, né? Então aqui o backup você pode automatizar, você pode selecionar uma conta de armazenamento, você escolhe a frequência que ele vai fazer, tudo bem? Você escolhe a sequência e qual que é a data de início dele. Tudo bem? Então, com relação ao site, basicamente é isso. A gente conseguiu passar por todas as opções, né? Agora nós vamos conhecer um pouquinho do Web Matrix, ok? Então vamos retornar aqui a parte de painel, né? Na parte de painel, no menu inferior nós temos a opção de Web Matrix. Vamos clicar nele. A instalação é muito simples, ok? No meu caso, como eu já tenho instalado o Web Matrix, ele vai abrir direto. Mas no caso de vocês, ele vai abrir uma outra janela, que é o WPI, que é o Windows Platform Installer, e a partir daí ele vai fazer a instalação para você, ok? Você não precisa se preocupar, a Microsoft instala todinho para você, ok? Então, quando você abrir o Web Matrix, você tem duas opções, né? Você pode editar o seu site diretamente no Microsoft Azure, ou você pode fazer o download, né? editar o seu website localmente e depois fazer o upload, ok? Então, no nosso caso aqui, eu vou editar diretamente no Microsoft Azure. Então, eu tenho apenas um site, né? O Microsoft Azure, que é o Hosting Start, que é essa página aqui, ok? Então, eu poderia editar essa página ou criar uma nova. Eu vou criar uma nova aqui para vocês verem que é bem simples, né? Então, eu vou criar uma página em HTML, eu vou definir o nome dela aqui como index.html. Ok, nossa página está criada. Percebo que ele já traz a estrutura do HTML, mas eu vou deletar tudo isso aqui e vou escrever uma nova página aqui para vocês. Ok, então eu vou fazer um H1, né? O H1 é para as letras ficarem bem grandes. Vou escrever Congresso de TI. Agora eu quero deixar ele em negrito, né? Perceba que ele abre e já fecha as tags em HTML. Eu vou pular algumas linhas agora. É o BR, né? Para pular linha.
Ou você pode utilizar o P também, que é parágrafo, ok? Então, vou escrever aqui palestrante. Deixa eu apagar aqui que eu fiz uma caquinha. Vou escrever de novo. Eu quero que o palestrante apareça em negrito. Então o palestrante é o Eric Albuquerque. Agora eu vou dar mais um BR. E vou digitar o meu e-mail aqui para vocês. Ok? Então eu quero deixar meu e-mail também em negrito. Pronto. Tudo em negrito. Agora veja que simples, né? Vou até retornar aqui o nosso site. F5. Ele está carregando, demora um pouquinho. Ok? Então vamos lá, vamos salvar. Na hora que eu salvo esse arquivo, ele já salva direto no meu site, né, no congresso de ti.azurewebsites.net. Quando ele terminar de salvar o arquivo, você já pode verificar direto no seu navegador, ok? Então ele já salvou aqui. Vou dar um F5 aqui no meu site e perceba que ele trouxe todas as informações que nós da página que nós criamos agora. Então, a qualquer momento você pode remover essa informação, pode criar outras páginas, ou você pode copiar arquivos aqui para dentro, pode gerenciar o armazenamento, né? Perceba que ele já direciona direto para o site. Você pode gerenciar o domínio, você pode criar uma nova pasta. Vamos criar aqui o Congresso de TI. Posso criar uma nova pasta Congresso de TI. Ok, olha lá. Perceba que ele está criando a pasta direto no nosso Azure. Então, basicamente é isso que eu gostaria de falar para vocês de PaaS. Ok? Não se limitem ao que nós falamos aqui. Nós temos várias outras formas de fazer uma publicação no Microsoft Azure, mas isso fica como lição de casa para vocês, né? Então você pode utilizar o TFS, o seu Visual Studio e assim por diante, tudo bem? Agora vamos para a parte de IaaS. Bom pessoal, chegamos à nossa segunda parte da demo. Vamos falar agora sobre máquina virtual no IaaS, console do Microsoft Azure aberto. Né? Então, basicamente, quando você vai criar uma máquina virtual, você precisa se preocupar com três coisas, né? Que é a máquina virtual em si, com a rede e com o armazenamento, ok? Eu vou demonstrar para vocês rapidamente como você cria uma conta de armazenamento e uma de rede, tudo bem? Então, vamos clicar aqui primeiro em armazenamento. Vamos clicar em novo. Criação rápida. Congresso de TI. Tudo bem? O nome, vamos colocar aqui, vamos mudar um pouquinho, colocar STO Congresso de TI, STO de Storage, tá bom? Então, aqui não vamos falar de grupo de afinidade, tudo bem? Vamos definir o nosso local do storage, que é sul do Brasil. Eu não quero que ele seja gel redundante, apenas local redundante. Então vamos criar nossa conta de armazenamento. Aguardar alguns instantes que ela já vai ser criada. Ok, para a gente não perder tempo, pessoal, enquanto cria a nossa conta de armazenamento, eu vou criar uma rede. Então aqui na parte de redes, vamos criar aqui nossa rede virtual, definir um nome para ela, vamos definir o nome aqui, rede
Congresso TI. Vamos selecionar o local, sul do Brasil. Clicar em Next. Aqui é onde você define os servidores de DNS, né? Então você pode utilizar tanto servidores de DNS do Microsoft Azure, né, de um servidor de uma máquina virtual com o Microsoft Azure, ou você pode utilizar os servidores de DNS que estão no seu ambiente on-premise ou servidores públicos na internet, ok? Dentro de rede você tem opções de conectividade de ponto a site ou de site a site, né, que são os dois tipos de VPN que nós temos disponível hoje no Microsoft Azure. Vamos clicar em Next, né? Aqui nós vamos definir o espaço de endereço. Então, o espaço de endereço, nós podemos selecionar qual classe que eu quero, né? Se é classe A, B ou C, né? Eu vou aqui na classe C. Vou definir aqui uma subrede, aqui uma 24, né, que é bastante utilizado, e vou ter aqui dentro dessa rede eu vou ter uma subnet. Ok, então eu tenho minha subnet aqui, ok, então vamos criá-la, né? Enquanto ela já criou aqui, nós podemos editar as suas configurações. Quando nós começamos a configurar o servidor, os servidores serão listados aqui em recursos, tudo bem? Nós podemos configurar essa rede virtual, né? Então, todas as opções que nós definimos na hora de criação, nós podemos editar depois, ok? Podemos adicionar um certificado e assim por diante, né? Então vamos voltar aqui na parte de armazenamento. O nosso storage já está criado, STO Congresso DTI, né? Ele está no sul do Brasil. E agora vamos na parte de criação de máquina virtual. Vamos clicar em novo e nós temos duas formas de criar uma máquina virtual. Você tem a parte de criação rápida. Aqui você define um nome de DNS, né, para sua máquina virtual. Pode ser o VM001. Nem sei se existe, já existe. Vou colocar mais um 0. Já existe também. Pronto. Então aqui você pode definir uma imagem, ou seja, qual o sistema operacional que eu quero instalar na minha máquina virtual, né? Então temos todos os sistemas operacionais homologados aí pela Microsoft, né? Temos o tamanho das máquinas virtuais e o tipo, se é padrão ou se é básica. Definimos um usuário e uma senha e qual região que eu quero instalar. Ok? Vamos agora ver a opção de galeria, que eu particularmente prefiro utilizar. Aqui nós podemos dividir aqui em um Windows Server, fazer um filtro, né, por Windows Server, ou por SharePoint, ou por SQL Server, Beanstalk, Dynamics e assim vai. Eu quero instalar um servidor Windows Server 2012 R2 Data Center. E clico em Next, em avançar. Então, você pode adicionar aqui a data de liberação da versão, né? Eu particularmente prefiro utilizar sempre a última data. Vamos definir aqui o nome da nossa VM. Eu quero que ela chame Congresso DTI. Então, aqui é um item muito importante, né? Que é a camada que você vai utilizar, se ela é básica ou padrão, né? Então, basicamente, a diferença entre básico e padrão é se a máquina vai ter auto scale ou não, né? Que é o auto escala. Se ela vai ter auto escala ou não, se ela vai poder utilizar os recursos de load balance e assim por diante, né? Outra diferença entre padrão e o básico é que no padrão ele tem servidores com maiores recursos de hardware, né? Então
maior configuração de servidor que eu tenho no padrão é o A9 com 16 núcleos e 112 GB de memória RAM. Já no padrão, minha maior máquina aí é a A4, ok? Então, é importante falar também que existe uma diferença de valor para o tipo básico e para o padrão, tudo bem? Então para demonstração, eu vou utilizar a camada básica, né? E vou selecionar uma máquina do tamanho A3. Vou definir um nome de usuário, Congresso de TI e a senha. A senha tem alguns requisitos, né? Alguns requisitos, né? Tem que ter letras maiúsculas, minúsculas, letras, alfanuméricos e por aí vai. Vamos clicar em avançar. Então aqui nós temos a opção de criar um novo serviço de nuvem ou utilizar um já existente, ok? Então eu vou criar um novo serviço de nuvem. Vou definir qual a rede, né? Eu quero a rede Congresso de TI, que foi a rede que nós criamos, né? Perceba que quando eu seleciono rede Congresso de TI, ele já me traz a subnet, né? Se eu tivesse 10 subnets, ele ia trazer as 10 aqui. Aqui nós temos a conta de armazenamento. Eu vou utilizar a STO Congresso de TI, que foi o storage que nós criamos. Em conjunto de disponibilidade, por enquanto eu não vou utilizar nada, né? Então nós temos aqui também a parte de pontos de extremidade, ou os endpoints. Essa opção é importante, ok? Então essa opção que vai fazer com que você exista a possibilidade de você acessar uma máquina virtual a partir de uma rede pública, né? Então eu tenho aqui o Remote Desktop, né, que é conhecido por todos. Por padrão é utilizada a porta 3389, tudo bem? Então a porta pública eu vou definir como 3389, né? Então basicamente aqui no ponto de extremidade ele é um NAT da rede externa para a interna, tudo bem? Vou clicar em Next, né? Eu vou instalar o agente. E aqui eu tenho várias outras extensões de configuração, como o Puppet, o Chief, né, que é para automatização de instalação de máquinas virtuais, de softwares e por aí vai, tudo bem? Então vamos iniciar a instalação da nossa máquina virtual. Então enquanto a máquina cria, eu vou falar mais uma coisa importante para vocês, tá? Então nós temos dois status com máquinas virtuais desligadas, né? Eu tenho uma máquina desligar parada e deslocada e tenho a máquina virtual apenas parada, né? A principal diferença entre máquina parada e parada desalocado é o seguinte, né? A deslocado ela não consome, você não está pagando nada pela máquina virtual, né? Somente pelo storage, porque o storage você não consegue desligar, né? Então quando a máquina está apenas parada, você continua pagando por ela, ok? Né? Então quando você ligar essa máquina, você vai ter o mesmo IP público, o mesmo IP virtual e assim por diante, né? Quando a máquina está parada e desalocado, não tem garantias de quando você ligar a máquina virtual e ela tenha o mesmo IP, né? Então vamos ficar atento a isso, né? Então enquanto inicia a máquina virtual, vamos aguardar um pouquinho. O processo é rápido, ok? O deploy da nossa máquina virtual já finalizou, né? Não deu nem 5 minutos, foi bem rápido, né? Claro que eu encurtei o vídeo aqui para não ficar muito cansativo, né? Nossa palestra já está bem longa, né? Então a gente pode administrar também essa máquina virtual depois que ela for ligada, ok? Então você pode gerenciar a sua máquina virtual a partir do PowerShell, né? Com o módulo do Microsoft Azure, ok? E aqui tem mais algumas informações, né? Como você gerencia discos, imagens, máquinas virtuais ou Windows, guia de utilização, as tarefas comuns e práticas recomendadas e assim por diante, né? Lembrando que o Microsoft Azure suporta também instalações do sistema operacional Linux, ok?
né? Só vamos ficar atento à distribuição, né? Que não são todas suportadas e homologadas pelo Microsoft Azure. Então, aqui em painel, nós temos basicamente as mesmas informações que os sites, né? Então, nós temos um painel de monitoramento, temos uma visão rápida, né? Que se a máquina, qual o status da máquina, se está executando, não está. O nome de DNS, que ela pode ser acessada por fora, ok? Então, eu vou aproveitar, eu vou copiar esse nome de DNS. Eu vou fazer uma para vocês aqui. Acabei copiando errado, né? Vamos lá, então, ó, congresso dti.cloudapp.net, né? Então, a máquina já está disponível para acessar a partir do Microsoft pelo Remote Desktop, ok? Então, o acesso pode ser feito de qualquer máquina, dispositivo móvel que tenha internet, ok? Então, nós temos aqui o endereço virtual, né? Público, ok? É o endereço público. Nós temos o endereço interno, o tamanho da máquina e as demais informações aí que você já conhece, né? Então, nós temos aqui a parte de monitoramento de servidor. Então, aqui você tem algumas métricas interessantes, como os bytes são gravados em discos, os bytes estão sendo lidos, a entradas de rede, porcentagem de CPU e assim por diante, né? Nós temos também o ponto de extremidade, ok? Então, é aqui que você vai definir quem que vai ter acesso externo para dentro do servidor, né? Vamos supor que você tem um servidor de IaaS, né? Que é um web server. A porta padrão do IaaS é a porta 80. Então, se você for acessar a porta 80 a partir de uma rede pública, você não vai conseguir porque você não tem um ponto de extremidade configurado, ok? Então, é aqui que você vai fazer essa configuração, né? Você vai clicar em adicionar e adicionar um ponto de extremidade, ok? E nós temos a opção também de configurar, né? Então, a qualquer momento eu posso alterar o modo, né, ou a camada da minha máquina virtual de básico para padrão. Posso alterar o tamanho da minha máquina virtual, ou seja, fazer um upgrade de hardware, né? Vamos pensar aqui em upgrade de hardware como um crescimento vertical, ok? Nós temos a rede virtual que está sendo utilizada, tudo bem? Então vamos ficar muito atento à rede virtual, que uma vez definida você não consegue alterar pela console gráfica, somente por PowerShell, tudo bem? Opa, saí aqui sem querer. Então é isso que eu queria mostrar para vocês com relação à máquina virtual, né? Eu comentei com vocês sobre a rede, né? Então, quando eu tenho uma máquina ligada, né, você vai ver aqui na parte de rede, você vai ver que ela está conectada e qual subnet está sendo utilizado, né? Então, pessoal, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Agradeço demais a todos vocês que ouviram até esse momento, né? Sei que a palestra é longa, porém é um assunto bastante importante e que está em evidência no mercado. Então é um assunto que você deve estudar, né? Porque existe muita oportunidade em aberto, ok? Então, pessoal, eu deixo alguns links aqui para vocês, tá? Então, o primeiro link é uma documentação, né, do Microsoft Azure. Tem documentação sobre todos os serviços que o Azure oferece, né? Salientamos que nem toda a documentação está em português, né? Mas boa parte está, ok? Então, outro link interessante que eu deixo para vocês é para a instalação do módulo de PowerShell para o Microsoft Azure, né? Então você tem aí nessa URL o link para a instalação e configuração, tá? E nesse mesmo link tem alguns outros para o gerenciamento das máquinas virtuais, dos sites,
do storage, das redes, tá? Tudo isso você pode fazer a partir do PowerShell, né? E outro link que eu deixo para vocês aqui é a academia virtual, ok? Então é o Microsoft Virtual Academy, né? Você pode se inscrever lá com o seu Windows Live ID, né? Lá tem várias academias, né? Em português, inclusive, né? Em outras línguas também, né? Aproveitem, né? É um recurso que está aí e é gratuito, né? Então lá tem treinamento sobre o Azure, treinamentos Hyper-V, sobre clusters, sobre o Windows 7, o Windows 8, o Windows 2012, SQL, SharePoint e por aí vai, tá? Então aproveitem esse recurso, é gratuito, ok? E para finalizar, eu deixo aqui o meu contato, né? O meu e-mail, o meu Twitter, o meu contato profissional no LinkedIn, ok? E eu gostaria de falar para vocês também um pouquinho do Quintas ETI, né? Então, o Quintas ETI é uma série de webcasts que acontece às quintas, né? A partir das 11 horas da noite, né? Eu e mais alguns amigos da comunidade técnica da Microsoft, que é o Eduardo Sena e o Thiago Guirotto, né? Nós organizamos esse evento e a cada quinta-feira, né? Não são todas as quintas do mês, mas na maioria delas nós temos o webcasts aí com os mais variados assuntos, né? Então é outra oportunidade que você tem para aprender, ok? E você tem a possibilidade também de interagir com os palestrantes e moderadores, tudo bem? Então nós temos também o canal do YouTube, né, que é o youtube.com/user/quintasati. Então todos os eventos, todos os webcasts são gravados e disponibilizados no nosso canal do YouTube, ok? Então agradeço a vocês por ter assistido a palestra e fiquem à vontade para entrar em contato quando quiser, ok? Bom, meu nome é Eric Albuquerque e até a próxima.